Fala, Kerry. Guilherme Machado por aqui. Vamos falar nesse vídeo sobre como fazer uma primeira abordagem em um stand de vendas. Você que trabalha no mercado primário, no mercado de lançamento, esse vídeo é para você e nele você vai aprender de uma forma diferente de gerar uma rápida conexão com o seu cliente, fazendo o mesmo, lhe dar permissão para fazer as perguntas difíceis que nós, corretores de imóveis, precisamos fazer para direcionar o cliente para a sua melhor unidade, para direcionar o seu cliente para a conversão, para a venda, colocar dinheiro no seu bolso, deixar mais um cliente feliz em um atendimento humanizado. Metodologia QR, quem aprende, vende. Matheus, é com você, solta a vinheta, somos a Pose. Antes de eu compartilhar com você a técnica, quero convidar você a assinar nosso canal. Bicho, é muito importante para a gente. Vai aqui embaixo, é rápido. Inscreva-se, ativa o sino e ainda você ganha o benefício de toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui no canal, o YouTube notificar você. Faz agora no início, que depois você vai acabar esquecendo, se envolvendo no conteúdo que a gente vai compartilhar com você. Conta aí com a sua retribuição com a gente, que é muito importante. Mas vamos lá. Como fazer um primeiro atendimento no stand de vendas que gera uma alta conversão, venda? Em regra, pessoal, eu gravei no vídeo de ontem, se você não assistiu, eu convido você a assistir, tá? Contando um pouco da minha história, eu sou corretor de imóveis, né? Tenho, ó, como eu cresce, pago, tá? Eu estou aí no mercado há mais de 25 anos, fui corretor, gerente, fui dono de imobiliária, e 12 anos que me dedico à educação. E é muito comum que a gente, no stand de vendas, a gente receba orientação, seja do incorporador, construtor, da nossa imobiliária. Por isso que é importante você também compartilhar isso com o seu gestor, pois é ele que vai validar isso que você vai ver aqui. Importante respeitar as diretrizes compliance da sua empresa, tá? É muito comum que a gente receba um roteiro de apresentação. Então, o cliente entra no stand de vendas, você tem dependendo do tamanho do seu stand, você vai ter uma secretária para fazer uma primeira abordagem, uma recepcionista, que ela faz uma primeira abordagem. Aqui em São Paulo é muito comum você ter um microfone no salão de vendas e fala: Guilherme Machado, da imobiliária IQR, a Larissa está na recepção. Aí o corretor sai, lá do stand de vendas, lá de dentro, e vem na recepção e acompanha a pessoa para o salão de vendas. E tem uma estrutura. Então, geralmente, você vai começar, ou o cliente vai direto para a maquete. Tá? É muito comum que o cliente já se dirija para a maquete. Por quê? Porque chama atenção, né? A maquete, ela chama a atenção. É muito comum, se você tiver num estande que tenha um decorado, é muito comum que o cliente entre, você vai oferecer uma água, um café, vai oferecer alguma coisa, e o cliente peça o quê? Deixa eu ver o decorado. E aí você leva o cliente para o decorado. Se você não tem uma recepcionista, você faz abordagem direto, altera o quê? Você vai fazer abordagem, tá? Se você tiver uma maquete ou tiver um decorado, provavelmente o cliente vai se dirigir ou à maquete, que ela chama atenção, ou vai pedir para ver o decorado. Tá errado isso? Não. Na metodologia QR não existe certo ou errado. Você faz o que você sabe fazer, nas condições que você tem e no contexto que você está. Quero te oferecer uma perspectiva diferente e aí peço que você aplique, depois você vê aqui e compartilha com a gente o resultado. Primeiro, entenda que esse cliente, ou ele já entrou em contato com você em algum momento, já tinha essa visita agendada, ok? Então, houve uma conversa anterior, onde ele demonstrou interesse em alguma característica desse seu empreendimento, ou você tem um cliente que muitas vezes viu uma placa, recebeu um conflito no farol e foi se dirigir até o estande onde você está. Em ambos os casos, existe um ponto de atenção do cliente. Existe alguma coisa que chamou a atenção desse cliente. O que é importante você entender? Na metodologia QR, o primeiro contato com o cliente, físico, tá? O físico, cara a cara, é onde a magia ela acontece. As informações anteriores, elas são pistas. Nós chamamos isso na metodologia QR de conceito João e Maria, em associação à história do João e Maria, que desde vão deixando as migalhas de pão para não se perder. Na própria história, depois essas migalhas somem,
sei se você se recorda, e aí eles se perdem. Então, é importante você entender que essas pistas, se você não utilizá-las, você também irá perder o fio da meada, a direção, para onde o cliente quer ir. Não é para onde você quer levá-lo, é para onde ele deseja ir. Atenção a isso, porque durante a explicação vai fazer muito sentido o que eu vou falar para você aqui agora. A informação que você tem anterior são pistas, tá? Não são sentenças, não são, a gente chama as pistas de primeira verdade na metodologia QR. Você precisa ir em busca da segunda verdade. Aquilo que ele ainda não disse, mas que está presente no inconsciente dele. Está lá, ok? Aquilo que ele te falou anteriormente, que ele gostou disso, gostou do tamanho do quarto, gostou da área de lazer, gostou da localização, enfim. Se você teve contato com ele em algum momento anterior, ele já te deu algumas pistas. Se ele não teve contato nenhum, ele recebeu algum estímulo, seja no farol, seja na padaria, seja no comércio, enfim, seja na internet, no tráfego pago, ele recebeu esse estímulo, né? E alguma coisa chamou a atenção. Então, isso que chamou a atenção vai ser o que ele vai lhe dizer, ou já te disse, que nós chamamos de primeiras verdades. São as primeiras verdades do nosso cliente. Precisamos ir em busca da segunda verdade. E, nesse contexto, qual é a minha sugestão para você? Tá? Peço mais uma vez para você validar com a sua gestão aí, se você é um corretor de imobiliária, tá? Ou de construtora, incorporadora. Valide, porque as regras são deles. Estou lhe dando uma perspectiva diferente que a gente aplica na metodologia QR com grandes resultados. Minha orientação, se você vai para a maquete, você já vai apresentar direto o que ele quer ver sem você saber qual é essa segunda verdade. Só tem pistas. Então, minha orientação é que a maquete e o decorado, caso você tenha, eles sejam o fechamento. Você vai apresentar a maquete ou o decorado já sabedor da possibilidade dessa segunda verdade do seu cliente. Lembre-se que imóvel é um estímulo. O cliente está fazendo alguma associação de solução de problema que ele tem, que provavelmente ele não te conta na primeira verdade. Se ele falou, a localização é boa porque eu moro longe, isso são primeiras verdades. Você não sabe o problema que ele passa por não morar no empreendimento próximo. Se ele falar que quer uma área de lazer para deixar o filho brincar, onde ele mora não tem uma área de lazer, são primeiras verdades. Porque você não sabe o que ele não tem por não ter isso que ele te pede. Qual é a dor? O que acontece no dia a dia dele que está gerando essa dor, esse incômodo, por não ter isso que ele está lhe pedindo. Então, essas primeiras informações são primeiras verdades, mesmo aparentando que é a dor do seu cliente. Dor é o que ele não tem por não ter o que ele te pede. Muito comum que um profissional em um instante de vendas, ele já oferte a solução. Se o cliente fala que quer uma área de lazer porque não tem, o filho precisa brincar, ele já apresenta a linda área de lazer dele, maravilhosa, vai lá na maquete, pega, apresenta, mostra, né? Se o cliente pede uma sala ampla, você já entra no decorado, por exemplo, e já fala, tá vendo aqui, ó, você me falou que você deseja um apartamento decorado com uma sala ampla, você já chega apresentando o apartamento com aquela sala ampla, né? Porque ele pediu, na metodologia que a gente não faz isso enquanto a gente não tiver próximo a essa segunda verdade, que é o que ele não tem por não ter o que ele te pede. E aonde você vai ter uma maior probabilidade de encontrar essa segunda verdade? O cliente entrou, tendo maquete, decorado, leva ele para a mesa. É na mesa que você precisa começar o seu tour com o seu cliente, na mesa. Então, você senta com o cliente na mesa, já deixa com o colega para levar água e café. Se o cliente não tomar, não quiser água e café, se perder um copo de água e uma xícara de café, bicho. Mas já deixa lá, já fornece isso para ele, tá? Já deixa disponível isso para ele. Os colegas seu servir para você não perder a conexão visual com o seu cliente. Ele é a coisa mais importante que você tem. Já deixa isso combinado com o colega. O cliente sentou, você já disponibiliza para ele um papel e uma caneta, tá? Já deixa ao lado dele um papel e uma caneta. Muito importante, porque
ele pode querer fazer alguma anotação. Ah, mas se ele quiser, ele pede. Já deixa disponível, né? Já diminui os ruídos, os atritos, né? Para que ter esses ruídos se você já pode antecipar? Já deixa lá, ó. Vou deixar aqui um papel e uma caneta, caso você deseje anotar alguma informação que eu vou compartilhar, caso alguma coisa que chame a sua atenção, se deseja, precisa deixar registrado, vou deixar aqui disponível para você. E aí você começa na abordagem, porque lembre-se de uma coisa, o cliente chegou, não foi ele que veio até você? Agora é hora de você ouvir, não é hora de você falar. Ouça. Geralmente o corretor começa a falar, você conhece nosso stand, você já veio aqui, nós lançamos agora, aqui vai ter isso, aqui nós estamos com um diferencial isso e aquilo. Só que tudo isso que você está dizendo é para você. Ouça o que a pessoa tem para te dizer, ouça o que trouxe a pessoa até você, deixa a pessoa falar. Então você está lá, você sentou com a pessoa, chegou, abre um café, disponibilizou uma caneta, uma folha, e se apresenta. Eu sou o Guilherme, sou o corretor de imóveis que vai lhe atender. O que mais lhe chamou a atenção no nosso empreendimento? Joga uma pergunta, um estímulo, que agora não é hora de você falar nada. O empreendimento pode ser o Mega Power Low. Ouça, só joga um estímulo e deixa o cliente vir. Porque ele vai falar, estava passando por aqui, e me chamou a placa, me chamou a atenção a parcela, como pode dizer, conforme a gente conversou no telefone, ou na mensagem do WhatsApp, essa área de lazer aqui é algo que me interessa, queria conhecer um pouco mais, foi a possibilidade de eu investir, enfim, vai trazer alguma informação para você, tá? Você ouça. Quando ele trouxer essa informação para você, essas informações iniciais, o que a gente orienta na metodologia? Que existe um termo que a gente usa aqui no método, que é o quê? Coacheia. Você precisa aprender a coachear. Coachear. O que o seu cliente trouxer de informação, amplia. No que ele te disse, lembra de uma coisa. O que ele te falou é o por onde ele quer começar. O que ele te falou é o interesse inicial dele. Daqui agora você amplia. Porque se ele trouxer para você que eu estou interessado na área de lazer, aí você começa a apresentar a área de lazer e você fala, também vai ter isso, também vai ter aquilo. Esse também, nesse início de conversa, cara, não interessa para ele. O seu cliente vai lhe dizer, inicialmente, tudo aquilo que você precisa saber para resolver a curiosidade, o interesse, para saber se aquele imóvel, aquele empreendimento é o que ele busca, seja um loteamento, seja o que for. Ouça, deixa ele falar. Quando ele falar, você coacheia. Então, exemplo, o cliente falou para você que está interessado na área de lazer. Ele vai dizer, fiquei interessado na área de lazer porque vai ter uma criança de 2 anos, ficar deixado nessa empresa no apartamento, não é muito bom e a gente está vendo ainda, analisando, não é nada ainda, nenhum compromisso, a gente só quer saber um pouco mais, parcela, financiamento, mas a área de lazer me chamou a atenção. Cara, tem interesse pelo seu cliente. Você vai dizer, ou Marcelo, ou Joana, Marcelo, você tem um filho? Sim, eu tenho um filho. Interessante. E onde você mora? Você acabou de me dizer que seu filho não está tendo a possibilidade de brincar, é isso? O seu empreendimento não oferece uma área de lazer? Importante que eu entenda, Marcelo, Joana, para que eu consiga apresentar de forma customizada o nosso empreendimento, o nosso lazer, no anseio que você compartilha aqui comigo. Quero otimizar o seu tempo. Pessoal, eu estou sendo um pouco mais extenso na minha fala para te dar possibilidades, para que você tenha maior amplitude dos recursos que você pode utilizar nesse início de diálogo. Ele, provavelmente, quando você volta com essa pergunta no assunto que ele trouxe, ele vai trazer mais informação para você. Quanto mais informação ele traz para você sobre aquele assunto inicial, que é o que ele no primeiro momento, quer compartilhar com você, provavelmente nessa narrativa você vai numa estrada única, você vai ampliar e vai trazer mais e mais e mais informações para você. Quanto mais informações você tem sobre o seu cliente, no que ele trouxe como ponto de atenção inicial, mais você está próximo da segunda verdade, mais você está próximo do que ele não tem por não ter aquilo que ele está lhe pedindo, seja a área de lazer, seja a localização, seja a mensalidade. Pode dizer para você, gostei muito, fiquei interessado aqui, essa mensalidade me atrai, quero saber um pouco mais como é que você faz esse parcelamento direto.
Aí você vai dizer para ele, ô Marcelo, ô Joana, você está interessado na nossa parcela chamou a sua atenção? Ele vai dizer, chamou a minha atenção. Ele vai trazer mais alguma coisa. Chamou a atenção por causa disso, está vendo outros empreendimentos, ou já mora aqui, não tem compromisso nenhum, porque é natural que no início ele diga que não tem interesse nenhum, que só está dando uma olhadinha. É totalmente normal isso, porque ele está na frente de uma pessoa que ele não conhece, ele não quer ninguém ligando para ele, enchendo a paciência, porque ele não te conhece, ele não te vê como uma pessoa interesseira, não interessante. É o início de uma conversa, ele está tateando, então ele vai se defender, isso é natural, totalmente comum. Ele não quer o compromisso, porque ele não conhece, ele não sabe se aquele empreendimento é de fato o que ele busca, então ele não quer compromisso. Então, deixe ele à vontade, você vai dizer, claro, Joana, claro, Marcelo. Não, estou aqui para lhe passar as informações que você quer e se fizer sentido, a gente pode continuar uma conversa. Caso não faça sentido, você teve a oportunidade de conhecer o empreendimento, teve a oportunidade de conhecer você, a sua família, e acredito que essa conexão humana já é o suficiente e, de alguma forma, já valeu nós estarmos juntos aqui. Então, vamos lá. Você falou comigo que está interessado na parcela. É a parcela de 300 e pouco. Ótimo. Realmente, esse é um dos diferenciais aqui do nosso empreendimento. Outras pessoas como você também foram atraídos exatamente por isso. Então, que bom que nosso marketing conseguiu, nosso departamento de vendas, nosso incorporador conseguiu trazer algo que vai ao encontro dos desejos dos nossos clientes ou possíveis pessoas interessadas. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode saber mais sobre o seu desejo da parcela? Então, essa parcela é de R$500, conforme você viu. Qual outra informação complementar que você deseja que eu traga para você, que eu compartilhe aqui com você sobre a nossa forma de pagamento? Se cala. Lembra, pessoal, que aqui eu estou eu alongo mais a minha fala para que você tenha mais recurso, mais possibilidade na hora da mesa de você falar. Lembre-se disso, tá? Na frente do cliente, isso vai ser customizado. Isso vai ter uma estrutura provavelmente menor. Mas você está aqui numa aula que eu estou lhe ensinando, então estou em busca de ser mais didático nessa minha explicação, para que você tenha um melhor entendimento na hora de você for aplicar aí no seu stand de vendas. Tá? E, mais uma vez, deixe o cliente ir. A sua pergunta é para você ir em busca da segunda verdade. Essa primeira informação limitada não é o que você precisa, não é o como você vai conseguir levar o seu cliente para uma conversão, para uma venda. Tem alguma informação não dita e não revelada, porém presente nessas conversas, nessas falas, nesses pedidos iniciais do seu cliente, nesse primeiro contato dentro do seu stand de vendas, que você precisa levar em consideração para você ter uma alta conversão. Então, a mesa é muito importante, é onde a magia acontece. Depois que você tem essas informações, lembre-se que o cliente, de alguma forma, ele está ansioso para ver a maquete, para ver o seu stand, caso você tenha. Importante que você, quando levar o cliente para a mesa, fale, eu vou para a mesa aqui para a gente conhecer um pouco mais o que você busca, saber um pouco melhor o que te trouxe aqui, para que eu, quando for lhe apresentar, já fale o ganho para ele, fale que aquele momento ali é uma passagem, ele vai estar ansioso, tá? Fale que é uma passagem. Quando eu for lhe apresentar a maquete, eu seja específico naquilo que você de fato veio buscar, quero customizar o meu atendimento para você, não quero ser genérico nas informações que eu irei compartilhar, e por isso esse momento aqui de mesa, ele é rápido, mas de suma importância para que eu consiga maximizar a minha apresentação, para que você tenha o seu tempo otimizado e saia daqui com segurança com as informações que você veio buscar. E aí, depois que você tem esse tempo na mesa, aí você vai para a maquete, caso você tenha, e você vai para o decorado, sempre tendo como referência e direção as informações colhidas nesse momento da mesa. Provavelmente você já tem novas pistas e provavelmente já está no caminho da segunda verdade, para que você seja, na apresentação, assertivo, que você gere valor para o seu cliente, para que você não faça uma apresentação genérica, aquela apresentação que o incorporador te passou de forma aberta. Quando o incorporador te passa isso, está te dando uma estrutura, assim como eu, possibilidades, recursos que devem ser customizados. Cada pessoa é única, cada pessoa busca o imóvel, o lote, seja lá o que for, por um motivo pessoal. Não podemos ser genérico nas nossas apresentações.
ser aquele corretor de imóveis que apresenta tudo que tem de melhor do empreendimento, tudo que ele entende que é o tudo que o cliente precisa comprar. O cliente tem um problema, e o problema do cliente não é o problema que você provavelmente vai apresentar, porque você está sendo genérico. Você está generalizando as informações. Precisa ser específico. Específico no problema, na dor, na associação que o cliente tem na mente dele e que trouxe ele até você. Se você fizer isso, acredito que você vai ter um resultado diferente, uma jornada de compra menor, uma jornada de decisão menor, com menor desgaste emocional para você, para todo mundo, com uma alta conversão. Compartilhe comigo depois que você aplicar. Vem aqui, quero ouvir você, porque eu sou corretor de imóveis, já tirei muito plantão e hoje, com a metodologia QR, uma caixa de ferramentas estruturada, a gente tem alavancado, escalonado resultados de profissionais que estão hoje no mercado primário, faz lançamento, nos stands de vendas, um resultado fantástico, pessoal. Tá? Então, espero ter contribuído com você, que esse conteúdo gere melhores conversões, que você fique mais presente para essa conexão humana em busca dessa segunda verdade, com muita tranquilidade. Um bom corretor de imóveis, um corretor de imóveis QR, não é o que tem pressa para vender, mas o que tem o tempo do cliente, a curiosidade de entender. E aí, gerar a velocidade e não a pressa. A pressa gera imprudência, a velocidade ela é cadenciada, gerando a velocidade da conversão com menor desgaste emocional e tendo uma alta conversão. Desejo sucesso. Se você ainda não faz parte da lista da Raposa, Matheus, coloca na tela a lista da Raposa para você receber conteúdos complementares a esse no seu e-mail. Me acompanha também pelo Instagram, estou por lá também e vamos juntos construir um mercado imobiliário mais humano, onde pessoas são mais importantes que qualquer coisa. Vamos juntos para o topo, vamos juntos para o pódio, vamos juntos quebrar as regras. Excelente final de semana para você, Deus te abençoe e lembre-se, você é luz, bicho. Ilumine até segunda-feira. Beijo para você.